Resiliência, Samir Schneid, professor de Clínica Médica. Informações para clínicos. O que é resiliência? Bom, hoje são 18 de setembro de 2020, importante, né? Ano da pandemia, aproximadamente 30 minutos, e o enfoque vai ser em relação à formação médica. Nova York, maio, o caos nas emergências, o esgotamento dos colegas, das colegas, o burnout, até o suicídio. Iniciativa, então, do governo do estado de Nova York, treinamento militar sobre resiliência para esses profissionais. E nós? Nós já viemos acompanhando essa palavra há algum tempo, e então, a partir de uma experiência tão crítica, né, que estamos observando no resto do mundo, nós resolvemos estudar um pouco mais a fundo esse assunto, e essa apresentação inicial tem por objetivo iniciar um namoro com a palavra resiliência. Esse namoro começa então pelos descritores em ciências da saúde, né? Fomos lá, vejam, a habilidade humana de se adaptar em face a tragédias, traumas, adversidades, dificuldades e continuar apesar dos estressores significativos da vida. Tá? Bom, pega esta palavra resiliência e coloca na árvore de conhecimento da área da saúde, vai ver que ela está dentro das questões relacionadas com fenômenos psicológicos. A resiliência está aqui. E esses fenômenos psicológicos, dentro da estrutura em árvore dos descritores, está onde? Está aqui, ó, tá? Descritores relacionados com a área da psiquiatria e da psicologia. Tudo isso daqui, até geografia, é importante para a área médica. Né? Aqui as pessoas estão estudando anatomia, estão estudando os estreptococos, estão estudando as pneumonias, estão estudando os fármacos, e chegamos então neste ponto que não é exatamente anatomia, nem doença, nem fármacos, não é patologia, não é farmacologia, é resiliência. Vamos analisar, vamos entender. Joga esta palavra no PubMed e sai 8.000 publicações. Tá? E aumentando, mas ela não é assim um assunto tão recente. O nome pode ser recente, mas o assunto é bem antigo. Tá? Filtra esses artigos, coloca alguns filtros aí, humanos, coloca inglês, enfim. Nós acabamos em torno de 19 publicações, revisamos 10 dessas publicações, todas elas são interessantes, mas não tivemos ainda tempo de ler todas. Pesquisamos então dessas 10 e vamos trabalhar em torno de 5 publicações, vamos detalhar com vocês. Essa imagem, ela é muito importante para a compreensão de resiliência. Em primeiro lugar, porque resiliência, do ponto de vista psicológico, como fenômeno psicológico humano, tem a ver com essa nossa capacidade, realmente, que nós vimos ali na palavra-chave, né? De nos levantarmos, tá? E até mesmo de nos tornarmos pessoas melhores a partir das situações estressantes que podemos vivenciar. De aprender. Tá? Mas resiliência é uma palavra que vem da física também. Né? É a capacidade que alguns corpos apresentam de retornar à sua posição normal após uma deformação elástica. E o boneco bobo, ele dá muito essa ideia. Né? Ele dá, não exatamente da deformação elástica, é claro, mas ele dá essa ideia da resiliência. Ele bate, deita, levanta. Né? Levanta sozinho, levanta para cair de novo. Né? Então, mas assim, tem mais um aspecto nesta imagem que é importante para a compreensão de resiliência. Vocês estão, no mínimo, incomodados, né? Porque ele é para ficar assim. Só que essa
ideia, ela é um construto. Ela pertence ao mundo das ideias e ela não existe no mundo concreto. Né? Nós precisamos olhar para aquela imagem e sentir, né? Conceber a ideia de que ele deveria estar em pé. Né? Então, resiliência, além de ser isto, capacidade de ficar em pé, cai, levanta, é também exatamente essa sensação que vocês tiveram com a imagem anterior, ou seja, é um construto. Resiliência é um construto. Ela não está no mundo real por si só. Ela precisa de definições, de conceitos para poder existir, tipo personalidade, né? Ela precisa, e inclusive, nós podemos definir escalas. Aliás, precisamos definir escalas. Sem escalas, a gente não consegue quantificar a resiliência. Não tem como a gente pegar uma fita métrica e medir resiliência. Então, nós precisamos de escalas que gerem scores. Essa ideia nós vamos retornar mais tarde, né? De como medir, né, a resiliência. Mas, como tinha falado há pouco, resiliência não é um assunto tão recente para a humanidade. O que se tem a notícia, os primeiros a refletir de uma forma um pouco mais aprofundada sobre a resiliência foram os estoicos, cujo, na minha opinião, maior representante é esse Epictetus, ou Epicteto. Né? Esse senhor ele foi um escravo grego que não é exatamente a mesma concepção de escravo que nós temos agora, contemporaneamente. Mas Epictetus, o próprio nome está dizendo, significa propriedade de. Né? E ele teve a perna quebrada. Ele teve a perna quebrada pelo seu proprietário. Um castigo, alguma coisa, não sei o que aconteceu. Mas assim, ó, apesar de todo esse contexto, o Epictetus contribuiu muito para a humanidade. E vejam, aqui tem um exemplo. A felicidade e a liberdade começa com um entendimento claro de um princípio. Algumas coisas estão dentro do seu controle e algumas coisas não. Tá? Então, isso já começa a separar assim para nós e até para aliviar um pouco e melhorar as chances da gente ser um pouco mais resiliente. Ok, separa coisas, melhora as chances, né, de uma forma bem objetiva, bem inteligente, é verdade, mas no final da Idade Média, esse senhor, Immanuel Kant, vem e começa a bagunçar, no bom sentido, com a compreensão assim tão clara das coisas. Né? Como assim? O Kant disse que os fenômenos, que as coisas são fenômenos e que nós podemos olhar, tu, podemos olhar para a mesma coisa e compreender fenômenos diferentes. Né? E sentir fenômenos diferentes. Né? E essa questão de compreender e sentir para a resiliência é fundamental. Né? Como que nós sentimos as coisas. Né? Então, não está tão claro? Veja, o que vocês enxergam nesta imagem em primeiro lugar? Então, tem gente que em primeiro lugar vê uma árvore. Talvez tu tenhas visto desta forma. Tem gente que, em primeiro lugar, enxerga uma leoa. Né? Tem gente que, em primeiro lugar, enxerga duas leoas. Tem gente que, em primeiro lugar, enxerga um gorila. Tem gente que enxerga dois gorilas. Né? Tem gente que não percebe que aqui embaixo tem peixinhos. Né? Enfim, ou gente que percebe que aqui tem peixinhos, porque a compreensão, isso é a Gestalt, né? A compreensão das coisas, ela depende do fenômeno que acontece dentro. E porque aqui é que vem a questão: por que em primeiro lugar a gente enxergou uma árvore, né? Por que nós não percebemos que aqui tem um gorila e aqui tem uma leoa?
Por que nós não enxergamos esses peixinhos? Às vezes o peixinho é o detalhe na Covid, vamos dizer, que está fazendo a diferença na contaminação, uma desconexão, e assim por diante. Kant, então, trouxe para nós esta bagunça no bom sentido. Tá? Por quê? Os homens são, voltamos então, né? Voltamos lá para o Epictetus. Os homens são perturbados não pelas coisas, mas pela visão as quais eles têm delas. Ali o Epictetus no cantinho, vocês estão acompanhando com a perna quebrada, né, usando uma muleta, né? Então, esta é a coisa. A perna quebrada, sou um escravo. Mas eu posso enxergar esta coisa de formas diferentes. Né? Eu posso enxergar essa coisa de formas diferentes. E aqui que vem uma reflexão muito importante em relação à resiliência do ponto de vista kantiano. Resiliência é a nossa capacidade de então, suportarmos os sofrimentos da vida. Né? Mas vejam, se nós pensarmos apenas nesse sentido, a rã, a temperatura está paulatinamente subindo da água e ela vai quietinha, suportando e se adaptando à realidade do sofrimento. E não é isto. Definitivamente, resiliência não é isto. Resiliência não é se adaptar, não é suportar. Resiliência, o que será então? Vejam, resiliência, esta é uma imagem de uma abadia, de um mosteiro no sul da França, com esta luminosidade própria do sul da França, que realmente é diferente. Tá? Mas essas pedras de calcário, que era abundante naquela região e por isso eles usavam para fazer castelos e abadias, têm frestas e nestas frestas tem sementes. Mas aqui os amigos estão percebendo que apenas uma semente floresceu. Né? E esta que é a ideia da resiliência. Né? Uma florzinha saiu lá de dentro, mas como que ela conseguiu ser resiliente nesse cenário calcário? Né? A luz, alguma luzinha, e essa luz, nós professores, né? A luz da compreensão, que gera a reflexão, que permite aquela florzinha desabrochar, né? Florescer nesse cenário de uma forma resiliente. Esta é a ideia, então, da resiliência humana. O tamanho do problema não é pequeno. Acompanhe. Esta primeira publicação de 2016, que foi publicada no JAMA, fala então sobre, é um trabalho muito extenso, um trabalho muito bem feito, a prevalência de depressão, de sintomas depressivos e de ideação suicida entre estudantes de medicina, uma revisão sistemática e uma meta-análise. Vamos pegar um pouquinho dos comentários. Né? Lá das conclusões e da relevância. Né? Nesta revisão sistemática, a estimativa resumida da prevalência de depressão ou de sintomas depressivos entre os estudantes de medicina, vejam, foi quase 30%. E ideação suicida foi de 10%. Então, numa turma de 100 alunos, 10 estudantes de medicina nos Estados Unidos têm ideação suicida. Tá? Claro que mais pesquisa é necessária. Agora veja essa outra informação. Entre os estudantes de medicina que foram positivos, né, para sintomas de depressão, para depressão, 15%, 16% procurou tratamento psiquiátrico. Então aqui, poxa, 83% não procurou atendimento psiquiátrico. São questões bem relevantes. Além de tudo, isso aqui é uma outra questão interessante. A mediana
do aumento absoluto de sintomas depressivos foi de 13% quando a pessoa entra na faculdade de medicina. Então, o estudante entrou, ele era um ser humano e agora ele é um estudante de medicina. Aumentou 13% a mediana de sintomas depressivos. Puxa. Já esse outro trabalho da Derby, Liselott Derby, que é uma grande pesquisadora, eu fui conhecer agora aqui fazendo a revisão, fui ver, ela publica muito, ela estuda muito, inclusive ela participou agora de algumas orientações aí nacionais em relação nos Estados Unidos, em relação à resiliência, né? Mas olha esse trabalho que eles fizeram, né? Foi um levantamento nacional, acho que foram 27 faculdades de medicina que eles analisaram, tá? Interessante, sobre as estratégias que essas faculdades estão desenvolvendo na direção de promover o bem-estar dos estudantes. Cuidem, não, obviamente nós não vamos analisar todo o trabalho, mas tem coisas bem interessantes. Aqui é uma tabela 2, que relata as iniciativas que eles têm tido, então, para questões relacionadas aqui ao bem-estar espiritual e emocional. Arte, terapia com música, terapia assistida com animais, meditação, mindfulness, aconselhamento para prevenção de suicídio, ah, para questões relativas ao bem-estar físico, fitness, yoga, né? Aulas de yoga, workshops de yoga, de fitness, aulas de como cozinhar saudavelmente. Então, realmente existe uma preocupação e uma iniciativa muito forte em relação a promover o bem-estar do estudante de medicina nos Estados Unidos e aqui na nossa faculdade também. Tá? Aqui na Leiga também. Vamos ver mais um aspecto aqui dessa preocupação nesse levantamento que a Derby fez lá nas 27 faculdades dos Estados Unidos. 27 está aqui. Olha só. Em relação aos domínios espiritual, emocional, físico, financeiro, porque a maioria das faculdades é privada, né? Social. Tá? Então eles pegam assim, dentro do currículo, uma aula sobre a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Aquele aluno que tira 9, 10, 10, 10, 9 e que está sempre se achando fraco, um futuro mal profissional. Né? A síndrome do impostor. Então eles vão lá e tem uma aula curricular sobre esse assunto. Depois, o que eles têm de atividades aqui para essas questões mais espirituais, afetivas? Discussões focadas em grupo, né, focadas nos achados de sentido para a medicina. Né? Programas, as minhas histórias, sobre a saúde física, saúde do sono, a higiene do sono, postura, questões relacionadas com a saúde das costas, comportamento, alterações de processo, de comportamento focados na nutrição, no sono, na atividade física, aula de yoga, sessões de caminhada com o professor, né, aliás, com o doutor, né, que é o professor, muitas vezes, né? Demonstrações de cozinha saudável, massagens terapêuticas, né? Tá? Depois, questões sociais, noites de cinema, noites de arte, e o que eu achei mais curioso, gostei disso aqui, até fui traduzir porque eu não sabia, tricotando com os decanos. Tá? Então, são exemplos assim do que se pode e que se tem feito pelo bem-estar do estudante. Relacionando, esse é um artigo cuja autora, a primeira autora, a Patrícia Tempsky, é um artigo nacional. Tá? Um trabalho feito aqui no Brasil, também um trabalho extenso. Eles trabalharam com 1.600 estudantes de nem sei quantas faculdades no Brasil. Pelo que eu vi, assim, a Leiga aqui não participou, mas Passo Fundo participou. Então, nós estamos representados aqui também. Tá? É um trabalho bem interessante, onde eles tentam correlacionar resiliência com percepção do ambiente educacional e com qualidade de vida. Vamos entender um pouquinho desse estudo? Olha só, está aqui, ó, 1.600, acabaram com 1.300, tiveram algumas perdas, algumas operacionais, outros que eles se recusaram a responder, mas é um número expressivo.
Né? Dentro da discussão, nós achamos que, consistentemente com a nossa hipótese inicial, os estudantes médicos com mais baixa resiliência, níveis mais baixos de resiliência, tiveram uma também avaliação negativa da sua qualidade de vida e percepções negativas, né? E do seu ambiente educacional. Tem um padrão assim de dose e efeito, né? Que foi observado ao longo dos diversos grupos, porque eles separaram em grupos assim de resiliência mais baixa, mais alta, né? E esta associação foi independente de sexo, do ano da escola, né? E de sintomas de ansiedade e depressão. Ali está minha filha, né? O dia que ela entrou é um dia muito feliz, um dia que tem que ser realmente muito comemorado. O dia que tu passou no PAV, no Enem, no vestibular, né? É, todos nós ficamos felizes. Não, e agora, vamos ver, passou na faculdade, tu vinha sonhando com aquilo, agora eu vou estudar, desconforto no peito, eu vou aprender a fazer diagnóstico, eu vou saber o que é febre, né? E, claro que é uma caricatura, mas me acompanhe para ver se não é de certa forma assim. Tu mergulhas num mundo de conhecimento, um mundo onde o que interessa é saber mais. E muitas vezes tu fica sozinho porque também é um mundo competitivo, né? E a reflexão que eu faço em relação a esse mundo é que talvez o que interesse, o que interessa realmente para um estudante de medicina, talvez não seja saber mais e mais e mais, como se tu tivesse que te tornar um pequeno especialista de todas as especialidades. Porque aqui falta uma compreensão que é a seguinte: o clínico, e ele vai se formar clínico, ele não é um aprendiz de especialista. Ele não tem que ser ele pode até vir a ser um especialista, mas ele tem que se formar clínico. E a clínica médica, por si só, é uma especialidade. E com conhecimentos específicos, que não necessariamente são conhecimentos, é a soma dos conhecimentos das especialidades. Então, esta é a reflexão que nós, estudantes, e eu me considero até um estudante, mas nós, professores, precisamos fazer em relação ao que estamos ensinando. Né? Veja, o que interessa não é saber mais, o que interessa é saber o que interessa mais. O que realmente interessa na formação de um clínico. Né? Para quando ele pegar o diplominha dele, né? Se formar. Né? Se formar. Né? Mas assim, importante, eu acho essa imagem, né? O que interessa mais, né? Então, o atendimento, a identificação, o reconhecimento das situações de emergência e, principalmente, a alegria do aprender, né? A equipe, os amigos, a alegria do aprender, a alegria de poder aprender de uma forma saudável. Mas então, qual é a proposta, afinal? Nessa apresentação, nós ainda não vamos falar exatamente de como se desenvolve resiliência. Esse é assunto para uma outra aula. Tá? Mas, assim, qual é a proposta? Lá do Oriente, quem treinou judô deve lembrar desta lenda do médico japonês que sai a caminhar frustrado com alguma questão. Imagina, né, se a gente não tem motivos para nos frustrar, até porque a própria morte é a certeza das pessoas e nós seremos o companheiro delas, né, nessa transição. Então, existem muitas frustrações. E o médico japonês estava triste, estava frustrado, estava esgotado, burnout. Ele saiu para caminhar. Aliás, é uma boa, né? Caminhar. Caminhar na neve, e ele observou. E primeiro vejam aqui, um salgueiro que, carregado os galhos, carregados com o peso da neve, ele começou a escutar os estralos. Eles vergavam, quebravam, caíam. E ele caminhou um pouquinho mais e observou um salgueiro, um chorão, um salso-chorão, que carregava também os galhos com o peso da neve, vergava, depositava, largava o peso
largava o peso e voltava o peso da frustração, o peso da dor, né? E voltava à posição original para continuar ali firme. Tá? Então, gente, sabedoria oriental, e nós vamos para esta publicação fantástica desse pessoal aqui da Inglaterra, de uma faculdade de medicina na Inglaterra, e eu acho que essa Andrea, ela não é, eu acho que ela é nórdica, né? Mas ela está trabalhando ali. E todas elas, aliás, vocês viram até agora, só temos autoras femininas, né? Mas vejo de qualquer forma, ah, eles são, eu acho que a Amanda é médica, mas nem todos aqui são médicos. Eles trabalham na área da psicologia, da antropologia, da sociologia, publica filosofia, publicando assuntos médicos. Na direção, adorei esse artigo, do entendimento da resiliência e da sua relevância no treinamento médico. Vejam, aqui surge um homem, né? Um dos primeiros autores masculinos aqui das nossas publicações, o Cyril Nick. O Cyril Nick é um neuropsiquiatra, isso está citado no artigo da Amanda. Ele mesmo, um órfão do Holocausto, que fez da sua vida um trabalho, has made it his life's work. O trabalho da sua vida, é estudar as crianças sobreviventes de conflitos e de perda dos pais. Tá? E isso é muito legal. Enfatiza que a resiliência pode ser nutrida, né, promovida, desenvolvida e pode alterar o desfecho dos traumas. Tá? Isso contrasta com o conceito de um déficit, tá? De um déficit já previamente, né? E que faltaria para alguns indivíduos e que tornaria a pessoa mais vulnerável, num sentido determinista, assim como se algumas pessoas nascessem com resiliência e outras nascessem sem resiliência. E põe uma ênfase positiva no reconhecimento e no apoio para lidar, né, com esses mecanismos de lidar e de fortalecer o indivíduo. Tá? Então, vejam, nós, a Amanda e as coautoras, defendemos que no interesse da educação, da comunidade de educação clínica, porque a resiliência pode ser derivada de um conjunto de atributos para os quais nós podemos dos quais nós podemos selecionar e os quais nós podemos desenvolver durante o treinamento formal e a prática profissional. Então, essa é uma parte muito bacana. Claro que essas condições com as quais sustentamos, as quais estamos sustentando, né, provavelmente são compatíveis, essas condições as quais sustentamos, são provavelmente compatíveis com outras boas questões educacionais e práticas organizacionais. Tipo, eu vou te ensinar a desfibrilar uma pessoa. Eu vou te ensinar algumas reflexões sobre resiliência. Mas, é claro, requerem mais estudo e mais debate. Tá? Veja, as frustrações elas vão ser inerentes ao nosso trabalho. Né? Nós temos que permitir que os estudantes eles se exponham de uma forma, é claro, controlada a essas frustrações para que a gente possa, junto com eles, desenvolver mecanismos de resiliência. Nutrindo, então, promovendo, olha, volta a Derby, a Lizelot Derby, né? Isso aqui é só um comentário, tá? De 2012, da Medical Education. Então, nos residentes, né? Nos que estão em treinamento. Vejam, nós devemos ajudar os estudantes a reconhecer que, isso eu achei muito sensacional, cuidar de si próprios é uma parte essencial do ser médico e encorajá-los a promover ambos, relacionamento pessoal e relacionamento com os colegas, a fim de que
eh, ajudar, ofereçam criem, vamos traduzir aqui, né, uma rede de ajuda para apoiá-los e assisti-los nos desafios que eles irão encontrar como médicos. Né? Perdoem a tradução, né, mas a ideia está aí. A ideia está colocada aí. Então, nós devemos promover nos estudantes, nos residentes, estudantes de medicina, o autocuidado e o cuidado com as relações pessoais e principalmente o cuidado nas relações interprofissionais. Então, o estudante precisa participar do atendimento de uma parada cardíaca simulada com uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, com uma fisioterapeuta. Ele precisa ter essa oportunidade, inclusive, de ir aprendendo a se relacionar, porque esta é a rede que vai sustentá-los muitas vezes frente às frustrações. As dificuldades estão aí e a rede está aqui. Mas se a gente quer desenvolver a tal rede, nós temos que medir a resiliência. E como que se mede a resiliência? Então, eu tinha falado no início, a resiliência tem esse aspecto, né? Por ser um construto, ela carece de uma escala que gere um score. Né? Então, nós estamos agora nos aproximando do final da nossa apresentação. No final, a gente faz os debriefings das atividades. E agora, então, nós vamos debriefar essa nossa atividade, nossa resiliência trabalhada nesses 30 minutos. Né? Para debriefar, nós precisamos de fatos. E os fatos saem dos números, neste caso. E os números saem das escalas. E aqui nós temos uma análise psicométrica e refinada da escala de Connor Davidson, outra moça, né, outra colega, Connor, não me lembro primeiro, no Catherine Connor parece que é, Davidson, escala de resiliência, tá? Connor Davidson Resilience Scale. Tá? Eles validaram a escala de Connor Davidson, que é uma escala com 25 itens, validaram e adaptaram, refinaram para uma escala de 10 itens. Tá? Para uma escala. Então, de novo, quem fez essa adaptação foi a Laura Campbell Seals. Tá? Vejam que interessante essa tabela 2. Aqui são os domínios que eles trabalharam, foram 10 domínios. Tá? Um dos domínios era assim, ó, tenta enxergar o lado bem-humorado dos problemas. Isso é uma característica de quem tem mais resiliência. Importante. E esta figura, ela é muito interessante. Tá? O que nós temos? No X, nós temos uma análise de traumas de infância. Pouco trauma na infância, muito trauma forte, trauma alto na infância. Isso é uma escala, Childhood Trauma Questionnaire Short Form. Tá? Então aqui são as crianças que sofreram acidentes, perderam os pais, foram abusadas, enfim. Tá? Aqui no Y, nós temos uma escala de sintomas psicológicos. Brief Symptom Inventory. Tá? Brief Symptom Inventory. Tá? Aqui são 53 itens, e envolve ansiedade, obsessão, depressão, enfim, uma série de questões que são abordados aqui. Agora notem, naqueles estudantes que demonstraram um baixo nível de resiliência na Connor Davidson Risk Scale refinada, tá, com 10 itens, tá, os sintomas, naqueles que tinham muito trauma, né, traumas fortes, né, os sintomas foram muito mais presentes do que naqueles que tinham alto nível de resiliência. Tá? Claro que a relação causal, a associação causal não está definida aqui, mas existe uma associação que merece ser estudada. Futuras direções para melhorar a avaliação de resiliência pode incluir o desenvolvimento, justamente, né, de instrumentos de medida biológica deste construto, né, para questões comportamentais,
questões em que o clínico é que vai gerar a escala, o médico é que vai dar o número, e às vezes um informante também que vai nos dar a ideia o score, né? Tá? Precisa ser validado para que a gente possa ter conhecimento mais confiável. Confiável para quê? Confiável para permitir que, mesmo expostos a um ambiente de alta frustração, que é o atendimento de uma parada cardíaca para um estudante de terceiro, quarto semestre da faculdade, né? Um ambiente altamente complexo, de suporte avançado de vida, de tomada de decisões, a gente possa chegar com avaliação, com prova, a gente possa chegar no final é, com a capacidade de se alegrar, né? Com aquelas, mesmo com as frustrações, aprender e crescer. Então, essa aqui é a ideia da gente estudar resiliência e, mais do que estudar resiliência, no nosso caso, o enfoque próprio é estudar como ajudar essas criaturas a desenvolver resiliência. É por isso que a gente está trabalhando. A próxima aula, agora já compreendemos o que é resiliência, nós vamos ver como promover a resiliência. Tá? Sempre dentro do enfoque de estudantes de medicina. Bom, resiliência. Quem somos nós? Laboratório de ensino por simulação. E por que estamos estudando isto? Obrigado, pessoal. Até a próxima.